Olá, eu sou o professor José de Assis e esta é a quinta aula do curso básico de linguagem C. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para a videoaula anterior e também um link para esse material que eu estou mostrando aqui, onde eu desenvolvo a lógica do exemplo que eu vou utilizar nesta videoaula, que é o cálculo da média. Hoje eu vou falar sobre o tipo de variável float, que é uma variável numérica do tipo real. O que é uma variável numérica do tipo real? O número real ele tem casas decimais. O exemplo do cálculo da média, pois o aluno pode ter uma média de 8,5, 9,5, ou seja, existem aí casas decimais depois da vírgula. Também vou continuar falando sobre estruturas de decisão. Ok. Eu vou abrir aqui o Dev C++. O primeiro passo é eu declarar as variáveis. Como as variáveis são do mesmo tipo, eu posso fazer tudo numa única linha. Float, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, média, ponto e vírgula. Olha que legal. A variável float é uma variável numérica do tipo real. 3 variáveis, nota 1, nota 2 e média, declaradas na mesma linha. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para digitar a primeira nota. Printf, digite a nota 1. Ponto e vírgula. Scanf, abre aspas, porcentagem F, vírgula, e comercial, nota 1. Ok. Como eu disse nas videoaulas anteriores, o C ele identifica o tipo de variável de acordo com este atributo. No caso, se a variável for do tipo char, porcentagem S. Se for do tipo int, porcentagem D de dado. Se for do tipo float, essa é mais fácil da gente decorar. Porcentagem F, F de float. Essa é mais fácil. Então, aqui ele atribui à nota 1 o que foi digitado. Muito bem. Eu vou repetir esse processo com a nota 2. Para ganhar tempo, eu vou aqui copiar esse trecho do código. Digite a nota 2. Scanf, nota 2. Eu tenho, então, um problema onde eu tenho que calcular a média de duas notas. Para isso, como entrada de dados, eu digito a nota 1 e digito a nota 2. Muito bem. O que eu vou fazer agora? A fórmula para calcular a média. Por isso que eu declarei aqui em cima uma terceira variável. Então, média é igual, abre parênteses, nota 1 mais nota 2, divide tudo por 2, ponto e vírgula. Então, eu tenho aqui a fórmula para calcular a média. Entrada, processamento, que é a fórmula. Agora eu vou exibir o resultado, que é a saída. Print F, a média. Vamos colocar assim, para ganhar tempo. Média, 2 pontos. Coloco aqui porcentagem F. Se eu usei aqui em cima o tipo de variável float, eu tenho aqui que usar o porcentagem F. Usei aqui,
Para capturar, uso aqui para exibir. Um vírgula antes de fechar o parênteses, média. Ou seja, ele vai exibir o conteúdo da variável média. Antes de fechar aqui aspas, eu vou colocar um /n para ele pular uma linha. Então, /n aqui ele vai pular uma linha. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar novamente as estruturas de decisão para ele imprimir um texto, ele mostrar uma mensagem se o aluno está aprovado ou reprovado. Como exemplo, vamos usar o critério menor do que 6, reprovado. Maior ou igual a 6, aprovado. If a variável média menor do que 6, abre e fecha chaves. Não esqueça que o if ele não usa aqui o ponto e vírgula, ele trabalha novamente com as chaves. Bom, se a média for menor do que 6, eu coloco aqui print f aluno reprovado. /n. Vou colocar um /n aqui na frente também, para ele pular uma linha antes e depois. Aqui uso ponto e vírgula, eu só não uso o ponto e vírgula no if. O que está dentro das chaves, obrigatoriamente eu tenho que usar aqui o ponto e vírgula. Muito bem, ele só vai exibir essa mensagem se esta condição for verdadeira, ou seja, se a média que ele calcular for menor do que 6. Agora, eu vou usar uma novidade aqui, que é o caso contrário, o else. Ou seja, vamos pensar da seguinte forma: tudo que for diferente de média menor do que 6, qualquer número que for diferente de menor do que 6, ou seja, tudo que for diferente disso, é lógico que o aluno está aprovado. O else não precisa fazer aqui o teste lógico, abre e fecha chaves, printf /n aluno aprovado. /n. O uso do else economiza recursos de processamento. Aqui em cima ele teve que fazer um teste lógico. Aqui não. Tudo que for diferente disso, faça isso. Uma maneira diferente de eu usar as estruturas de decisão. Antes de eu executar o aplicativo, vamos novamente analisar o código. Declarei aqui 3 variáveis. Como elas são do mesmo tipo, eu posso declarar todas na mesma linha. Entrei aqui com a nota 1, entrei com a nota 2, ou seja, ele armazenou o conteúdo digitado na variável nota 1 e na variável nota 2. Aqui eu tenho a fórmula, onde ele calcula a média. Eu exibo aqui o resultado e faço aqui 2 estruturas, onde, se a média for menor do que 6, ele vai escrever reprovado. Caso contrário, ou seja, tudo que for diferente daquilo, ele vai escrever aluno aprovado. É importante a gente observar que ele só vai escrever aqui, ó, caso contrário, se lá em cima for falso. Ele não vai fazer aqui outro teste lógico. Isso está relacionado ao if. Vamos testar. Mais uma vez aqui a dica, a gente
fazer o teste lógico com valores inferiores a 6, igual a 6 e maiores do que 6. Vamos colocar nota 1, 4, nota 2, 6, média 5.000, aluno reprovado. Pressione qualquer tecla para continuar. Enter. Novamente, executar, compilar e executar. Nota 1, 8, nota 2, 4, média 6, aluno aprovado. Pressione qualquer tecla para continuar. Novamente, nota 1, 7, nota 2, 8, média 7,5, aluno aprovado. O que está incomodando aqui é essa quantidade de casas decimais que ele está exibindo. Para resolver esse problema é muito simples. Eu venho aqui, porcentagem, ponto 1F. Olha que legal. Na hora de exibir o resultado aqui nesta linha, eu coloquei o ponto 1 antes do F. Novamente, com muita calma, nós já sabemos que está tudo funcionando perfeitamente, fizemos o teste lógico, agora eu vou formatar o resultado, quantas casas decimais eu quero depois da vírgula. Para isso, no meio aqui do porcentagem F, eu coloco ponto 1, se eu quiser uma casa decimal depois da vírgula. Executar, compilar e executar. Digite a nota 1, 8, digite a nota 2. Vamos colocar 9, Enter, média 8,5. Percebam agora que ele formatou o resultado com apenas uma casa decimal. Aluno aprovado. E se eu quiser duas casas decimais? É muito simples. Aqui no ponto 1F você coloca ponto 2F. Agora eu tenho duas casas decimais. A formatação do resultado. Cuidado, é aqui apenas que eu aplico esta formatação. E não aqui, no scan. É na exibição do resultado. Ponto 2F, ele vai me exibir o resultado com duas casas decimais. Vamos testar. Digite a nota 1, 3,5. Digite a nota 2, 4,8. Média final, 4,15. Aluno reprovado. Agora percebam que ele exibiu o resultado com duas casas decimais.